Para começar esses textos difíceis, eu quero ler com vocês um texto que está lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. Nós vamos meditar nesse texto. Ele é conhecido como a parábola do administrador infiel. E nessa parábola, algumas coisas acontecem, Jesus fala umas coisas, o senhor, o patrão do administrador fala outra, a gente fala, mas o que está acontecendo aqui? Quero convidar você para a leitura, acompanhe na sua Bíblia, pode ser a Bíblia impressa, se for no celular, já aproveita, deixa no modo silencioso, tira as notificações aí, para você receber só o recadinho de Deus para o seu coração nessa manhã. Lucas 16, 1 a 13, a palavra de Deus nos diz: Jesus disse também aos seus discípulos, certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Aqui ele estava mandando o administrador embora e falando assim, fecha as contas aí, faz os acertos, que você não vai trabalhar mais comigo. O administrador, então, se pôs a pensar, que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar, eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de azeite. Então o administrador disse, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva aqui nessa nota promissória 50. Depois perguntou a outro, e você, quanto deve? E ele respondeu, 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse, pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E agora Jesus falando aqui, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Vamos orar, gente? Faça uma breve oração. Peça a Deus para falar aquilo que Ele tem para você nessa manhã. Deus eterno, nós louvamos Teu nome nessa manhã. E, ó Deus, diante da leitura da Tua palavra, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Vem e fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos receber, ó Deus, o Teu recado. Mais do que compreender uma história, mais do que compreender um texto difícil, nós queremos entender o que o Senhor quer nos ensinar com isso.
Por isso eu peço, Deus, usa a minha vida, me coloco nas tuas mãos e peço, fala a tua igreja, Deus, que eu seja a boca do Senhor e venha falar, ó Deus, diretamente do teu trono ao coração do teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pergunto a vocês nessa manhã, talvez alguns pais vão se identificar com isso, até alguns filhos vão ficar pensando, quanto você estaria disposto a gastar na educação dos seus filhos? Quanto você estaria disposto a investir dinheiro, recurso mesmo, na educação, a fim de que isso pudesse abençoar o futuro do seu filho? Tem uma pesquisa que fala que investir em educação dos filhos é prioridade para 79% dos pais. Pense uma coisa, 79%, quase 80% dos pais, quase que 8 em cada 10 dos pais, diz que investir em educação, ou na educação dos filhos, é prioridade. Tipo assim, é onde um dos meus recursos vai em primeiro lugar. E nessa mesma reportagem, nessa mesma publicação, ele está falando aqui sobre a questão de várias faixas de renda familiar. Eu separei aqui, famílias com renda entre 5 mil e 15 mil reais, é uma faixa aí de 5 a 15 mil reais, os pais chegam a gastar até o filho ir para a faculdade e terminar a faculdade, cifras aproximadas de 948 mil reais, quase 1 milhão de reais até os filhos chegarem à fase adulta. Você vai falar assim, puxa, pastor, é muito dinheiro. Alguns podem pensar, não é tanto dinheiro assim, vale a pena. Eu não sei qual que é a sua realidade. Aqui está falando que pode chegar até esses valores, dentro, claro, dessa faixa aí de salário. O fato é que, com base nessas informações, eu pergunto para vocês, quantos de vocês acham correto investir na educação dos filhos? Não precisa me responder, tá? Eu imagino que, para a maioria de vocês, investir na educação dos filhos é investir no futuro deles. E vou dizer para vocês, isso é muito bom. Isso é muito bom. É um investimento, ou para alguns é um gasto legítimo. É um gasto legítimo. Você está investindo no futuro dos seus filhos. Porque nós pensamos no bem deles. Dentro do texto que nós lemos, queridos, nós vimos a história de um homem que também estava pensando no seu futuro. Um homem que ele ficou preocupado porque o seu patrão falou para ele, olha, eu recebi uma denúncia sua e você não pode mais trabalhar comigo. Então ele já recebeu ali o aviso prévio. Falou assim, olha, você vai ser demitido. E nós vemos isso nesse texto aqui. Que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? E aquele homem, ele fala assim, trabalhar na terra, eu não posso. Alguns dizem que ele não tinha força, ou era meio, não aguento muito pegar no pesado. Outros falam sobre, ele não tinha condições físicas mesmo. O fato é que de mendigar eu tenho vergonha. Aí ele tem um estalo. Vem um insight na cabeça dele. E fala, já sei o que eu vou fazer. Só que o que ele estava prestes a fazer, diferente daquilo que nós pensamos em investir, em gastar com os nossos filhos, o que aquele homem estava prestes a fazer não era legítimo. Não era legítimo. Para entender melhor a história, essa parábola se resume em um administrador que desperdiçou. Eu não sei se porque ele era corrupto, desviava, ou porque ele não tinha capacidade mesmo para gerir os bens, ou administrar os bens do seu patrão.
E aí o seu patrão recebeu uma denúncia que o mandou embora, e ele, nesse estalo, nesse insight maravilhoso que ele teve, ele falou assim: eu vou correr atrás dos devedores do meu patrão. E ele foi atrás dos devedores do seu patrão, e chegou para um: quanto que você deve? Aí eu devo 100. Olha, faz o seguinte, eu estou dando aqui uma nota promissória para você, escreve aqui 50, é isso que você deve agora, tá? Então eu estou sendo bacana com você. É claro que os devedores ficaram felizes. Ele chega para outro: quanto você deve? 100. Ah, olha aqui, escreve aí 80, põe com a sua letra aí 80, porque você está declarando que é isso que você deve. E ele pegou e saiu, e é claro que os devedores ficaram felizes. E aquilo trouxe para ele uma imagem de que ele estava sendo o quê? Bem visto. A imagem que ele quis passar para os devedores do seu patrão era uma imagem boa. Assim: olha, ele está sendo generoso, ou ele está tirando juros, ou ele está sendo muito bacana com a gente. Tanto esse administrador está sendo um bom administrador, como o patrão dele também é um patrão generoso. E aí, diante dos devedores, ou diante da sociedade ali, aquele administrador, ele estava sendo muito bem visto. Então ele reverteu aquela imagem de que ele tinha recebido uma denúncia, e ele deu uma jogadinha ali para que ele fosse bem visto ali na sociedade. E quando o patrão dele ficou sabendo do que ele fez, ele disse, ele elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Puxa, espertinho você, hein? Olha, você está de parabéns. Você está de parabéns, você é bem espertinho. Porém, o que o patrão fez não foi elogiar o administrador por ser desonesto ou fraudulento. Ele rasgar uma promissória de 100 e entregar uma promissória de 50. O patrão não elogiou a fraude, não elogiou a desonestidade, mas ele elogiou pela sua esperteza e pelo empenho, pela agilidade em tentar resolver os seus problemas e as suas questões. O elogio do patrão foi com relação a isso. Olha, você foi muito esperto, você foi ágil, você foi ligeiro para resolver o seu problema. Porém, a gente vê que Jesus fala: porque os filhos do mundo são mais espertos na sua geração do que os filhos da luz. A gente vê uma fala aqui de Jesus. Mas eu queria que vocês prestassem atenção. Notem bem que Jesus não está querendo dizer que devemos também ter essa mentalidade mundana. Jesus não está elogiando isso. Não devemos ter essa mentalidade de dar um jeitinho. Como o pessoal fala, o jeitinho brasileiro. Ou naquela malandragem, naquele jeitinho. Não é isso que Jesus está elogiando. Mas ele está dizendo que na sua própria geração, nas questões terrenas, os filhos do mundo têm demonstrado mais astúcia, mais esperteza, mais preocupação e agilidade em resolver os seus problemas, do que os filhos da luz demonstram nos assuntos eternos ou celestiais. Não sei se deu para vocês entenderem. O que Jesus está falando assim: olha, nas questões, o texto fala aqui, ó, na sua própria geração, nas questões desse mundo, no que diz respeito às coisas dessa terra, os filhos desse mundo são mais espertos do que os filhos da luz com relação aos assuntos eternos.
Com base, então, nessa observação dessa parábola, Jesus dá uma recomendação, que também pode confundir muitos de nós. Olha só a recomendação de Jesus aqui. Eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Espera aí. Como assim, Jesus? Como assim usar de uma riqueza injusta? E ainda usar de uma riqueza injusta para ser recebido nos tabernáculos eternos? Está meio estranho. Está meio estranha essa colocação. Jesus não está dizendo, meus queridos, eu queria chamar sua atenção para isso, Jesus não está dizendo para buscarmos riquezas de maneira ilícita. Jesus não está falando disso. Jesus não está falando para você ser espertinho e buscar alguma coisa de forma errada ou ilícita. Precisamos olhar o paralelo desse texto, que nós estamos lendo aqui o versículo 9. Jesus faz um paralelo para a gente entender com relação a essa riqueza que está lá no versículo 11. Ele fala aqui, portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Na perspectiva reformada, os bens materiais, que seriam a riqueza injusta, não têm valor nenhum, são apenas instrumentos da graça de Deus. Então, riqueza injusta significa, na perspectiva reformada, recursos terrenos. Enquanto, ele faz o paralelo no versículo 11, enquanto a riqueza verdadeira são os tesouros eternos, são as bênçãos celestiais. É disso que Jesus está falando. Assim, o que Jesus está querendo dizer é justamente isso, a lição é essa, é para usar os recursos terrenos, não desperdiçar os seus recursos terrenos, materiais, mas investi-los na eternidade. O que Jesus está querendo dizer para nós? Recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos. Usem aquilo que vocês têm aqui na terra. Usem seus bens materiais. Usem dos recursos que vocês têm. Porque um dia, olha só o que está falando aqui, quando a riqueza faltar, um dia a riqueza vai faltar. Sabe por quê? Porque ninguém leva nada para o caixão. Um dia, quando a riqueza faltar, quando os seus recursos não servirem para mais nada, Jesus fala o seguinte: façam amigos, abençoe pessoas, invista no que é eterno, não desperdice seus recursos, pelo contrário, use esses recursos para investir naquilo que é eterno, fazer amigos, para que sejam recebidos nos tabernáculos eternos. É disso que o Senhor Jesus está falando. É interessante que, para clarear um pouco mais o nosso pensamento, nós precisamos entender essa parábola dentro de um contexto maior. Se nós estamos falando aqui dessa parábola que está em Lucas 16, o texto que nós lemos de 1 a 13, precisamos entender que essa parábola está dentro de um contexto de outras parábolas. E a parábola imediatamente anterior a essa é a parábola lá de Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Notem o seguinte, é importante esse detalhe. Na parábola do administrador infiel, o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. E na parábola do filho pródigo, ele está falando aos fariseus.
Então a gente poderia olhar para a parábola do filho pródigo e falar assim, se deram mal. Se deram mal. Olha, Jesus deu uma lição neles. Jesus deu uma lição neles. Mas Jesus fala assim, peraí, tem para vocês também. Fala assim, olha, agora tem uma outra parábola aqui que eu quero contar para vocês, que é para vocês que são discípulos. E nessa parábola, nessas duas parábolas, o Senhor Jesus trata sobre assuntos muito parecidos. Na parábola do filho pródigo, nós vemos que ajuntando tudo que era seu, o jovem, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens. Enquanto o administrador, ele fez o quê? Desperdiçou os bens do seu patrão. Nós podemos ver que Jesus mostrou o perigo de desperdiçar, na parábola do filho pródigo, uma vida longe de Deus. Enquanto na parábola do administrador infiel, Jesus está nos chamando a atenção do perigo de desperdiçarmos aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Isso reforça a ideia de que nada do que temos é nosso. Eu e você, nós somos mordomos de Deus. E a gente tem essa ideia de mordomia, assim, muito clara, principalmente quando a gente vai entregar o nosso dízimo. Quando a gente vai entregar o dízimo, o que a gente pensa? A gente não está pagando dízimo, ninguém paga dízimo. Mas nós entregamos o nosso dízimo porque nós entendemos que recebemos tudo das mãos de Deus. Tudo vem dele. Então nós devolvemos a 10ª parte para Deus. Deus, nós recebemos tudo das tuas mãos, tudo é teu. Então o que nós recebemos aqui, nós devolvemos a 10ª parte. Então o que Jesus está nos chamando a atenção aqui é para esse princípio de mordomia, do que estamos fazendo com aquilo que nós temos recebido. Como nós temos administrado os recursos, tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E a questão é que nós vamos prestar contas disso. O teólogo anglicano, J.C. Ryle, ele fala o seguinte: a diligência de pessoas mundanas quanto às coisas terrenas deveria envergonhar a indiferença de muitos crentes professos em relação às coisas da eternidade. A diligência desse administrador infiel, ele foi tão diligente para resolver o seu problema. Isso deveria o quê? Nos envergonhar com relação, muitas vezes, à nossa indiferença com relação a assuntos eternos. Diante dessas colocações, nós precisamos responder uma pergunta: o que temos feito com aquilo que Deus nos confiou? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Lembre-se que Deus colocou algo na sua mão para você cuidar, para você administrar. Você é mordomo, você é administrador. Deus não coloca coisas na nossa mão para dizermos, é meu, agora eu faço o que eu quero, porque a vida é minha, eu trabalhei, eu suei, eu faço o que eu quiser. Não! Essa é a mentalidade do mundo. E na mentalidade do mundo as pessoas são muito espertas. Mas temos recebido coisas das mãos de Deus. E o que temos feito? Isso tem a ver lá com Gênesis, num mandato cultural. Deus, quando criou todas as coisas, colocou o homem num jardim,
para cultivar e cuidar dele. Deus falou assim: olha, estou dando esse jardim para você, cuide dele. E tudo que nós temos recebido de Deus é para cuidarmos, para administrarmos bem. E eu pergunto para vocês, diante dessa primeira pergunta: temos desperdiçado ou temos investido naquilo que é eterno? Como nós temos vivido? Como tem sido a nossa vida? Desperdiçando ou vivendo? Muitas vezes nós olhamos para a parábola do filho pródigo e criticamos a postura daquele jovem rapaz que pegou a herança do seu pai, devia ser uma quantia razoável, só que desperdiçou tudo. Você fica pensando, como que pode esse jovem gastar tudo? Será que ele não guardou nada? Como que pode? Mas corremos o risco de estarmos fazendo o mesmo como o administrador do nosso Senhor. O filho pródigo desperdiçou os seus bens. E nós, como filhos da luz, corremos o risco de continuar desperdiçando o que o Senhor nos confiou. Então essa parábola do administrador infiel tem muito a ver com a gente. Não é de alguém distante, mas o que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou. E para não cairmos nesse risco, nós precisamos nos atentar a duas lições que o texto bíblico nos ensina, queridos. Eu queria trazer para vocês duas lições importantes para nós nessa manhã. Primeira lição: invista, não desperdice. Invista, não desperdice. O texto bíblico nos diz que eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Usar dos recursos que o Senhor nos confiou somente para nós, somente para o nosso uso pessoal, particular, visando apenas esta vida, visando apenas os nossos propósitos, é desperdiçar aquilo que está sob os nossos cuidados. O que você tem não é seu. Somos mordomos, administrando aquilo que o Senhor nos confiou. Tudo é dele. Tudo vem das suas mãos. E eu pergunto para vocês, o que temos feito com isso? Talvez vocês me perguntem agora, então, Guilherme, como eu posso investir então? Você está falando, invista, não desperdice. Então, como eu devo investir? Ser um bom administrador é receber os recursos que Deus tem dado a você. Para suprir as suas necessidades, sim, porque Deus cuida de nós. Mas quanto dos seus recursos você tem investido na proclamação do Evangelho? Quantos dos seus recursos você tem investido para ajudar uma pessoa, seja uma pessoa necessitada, seja uma pessoa que você sabe é alguém próximo de você? Quantos dos seus recursos você tem investido na obra missionária? Quantos dos nossos recursos temos investido nas coisas que são eternas, que você vai falar assim, não foi para um banco, não foi para um fundo de investimento, não foi para essa terra que a gente vai conseguir capitalizar ou visualizar num extrato bancário. Não! Mas o que o Senhor está falando, que façam amigos, porque um dia essa riqueza vai faltar. E o que vai sobrar disso tudo, se não são as coisas eternas? Não estou falando aqui nessa manhã para você não ser previdente, para você não saber investir. Não é nesse ponto. Mas é que muitas vezes nós ficamos tudo no extremo. E colocamos tudo e nos esquecemos de que existe algo muito maior. Algo muito maior por trás. O texto diz que a riqueza vai faltar. Um dia tudo isso vai acabar.
E eu pergunto, o que vai sobrar? Um dia nós vamos morrer. Ah, mas eu vou deixar para os meus filhos, tal. Muito bom isso. Nós precisamos investir em frutos que permaneçam, em frutos eternos. Precisamos investir naquilo que é eterno, não passageiro. Naquilo que dura para sempre, não naquilo que a traça e a ferrugem consomem. Precisamos investir em vidas para que haja transformação, para que a glória do Senhor venha nesse mundo. Isso é investir, não desperdiçar. E a segunda lição que eu quero trazer para vocês nessa manhã: sirva ao Senhor, não a Mamon. Sirva ao Senhor, não a Mamon. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. É importante olharmos para esse texto. Não tem como servir a Deus e a riqueza. Quando fala desse texto, Deus e riqueza, o original lá no grego, esse riqueza, tem um nomezinho chamado Mamon. Por isso que eu coloquei aqui, sirva ao Senhor, não a Mamon. Mamon é a personificação de uma divindade, ou da divindade do dinheiro, da riqueza. E existem pessoas que adoram Mamon e vivem em função de Mamon. Eles louvam Mamon, adoram Mamon. Por quê? Porque a vida deles está voltada só para isso. Porque é isso que conduz a vida das pessoas que adoram Mamon. Por isso que o texto fala, vocês não podem servir a dois senhores. Sirva ao Senhor, não a Mamon. A decisão de investir ou desperdiçar vai depender de uma coisa: a decisão de você investir ou desperdiçar vai depender de onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Nós falamos no começo sobre investir nos nossos filhos. E eu pergunto, por que nós investimos nos nossos filhos? Porque nós os amamos. Porque o nosso coração está na vidinha deles. E tem que estar mesmo. Nós investimos naquilo que está o nosso coração. Servir ao Senhor não deve ser um complemento à nossa vida financeira, mas é a reorientação de toda a nossa vida, até dos nossos recursos, das nossas finanças. É a reorientação dos nossos recursos em direção a Cristo, em direção às coisas eternas. Porque é ali que deve estar o nosso coração. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. A gente vê numa parábola, uma história que Jesus estava contando, que ele certa vez estava observando no templo, e vinham muitas pessoas, alguns homens riquíssimos, e depositava muitas moedas. Ela fazia muito barulho quando caía no gasofilácio. E Jesus estava observando. E as pessoas se impressionavam com a quantidade daquelas moedas. De repente, Jesus observa, vem uma senhorinha, uma velhinha, viúva, e Jesus cutuca os seus discípulos. Presta atenção. Presta atenção no que ela vai fazer. E ela deposita ali 2 pequenas moedas. Jesus se vira para os seus discípulos. Vocês viram? Aquela mulher
deu muito mais do que todos estes deram. Talvez os discípulos, não, acho que Jesus não está sabendo fazer conta. Daí Jesus completa e ele fala, ela deu muito mais, porque ela deu tudo. Aqueles deram do que lhes sobrava. Aquela mulher deu tudo, porque o seu coração estava em Cristo. A decisão de investir ou desperdiçar vai depender de onde está o nosso coração. E eu pergunto para você, onde está o seu coração? O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo Deus. Pode ser uma bênção, para abençoar vidas, para investir na eternidade, para ajudar, para fazer bem, para trazer bem. Mas se você serve a Ele, é um péssimo Deus. É um péssimo Deus. Onde você tem colocado o seu coração? Não temos como servir a dois senhores. Nós estamos diante da mesa do Senhor nessa manhã. Não tem como nos assentarmos em duas mesas. Ou você se assenta numa mesa, ou você se assenta em outra. Sirva ao Senhor. Reoriente a sua vida. Mude suas posturas, atitudes. Mas coloque o seu coração. Porque tudo isso depende da disposição do nosso coração. Talvez um exercício bom seja você fazer o que eu estou fazendo da minha vida, com meus recursos, com o que Deus tem me dado. Está sendo um bom investimento? Eu estou fazendo algo do meu coração? Eu estou seguindo o que o mundo fala? Aí é servir mamon. Ou estou aplicando bem? Estou usando bem? Gastando naquilo que precisa ser gasto? De maneira sábia, investindo no reino, isso é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Quero concluir aqui com a frase de Agostinho de Hipona, que ele fala que se queres ser um administrador sensato, doa o que não podes segurar, para que recebas o que não podes perder. Existem coisas que nós não conseguimos segurar, que vai além de nós. Mas existem coisas muito maiores, que nós não podemos ser insensatos nem descuidados, coisas que não podemos perder. O Senhor Jesus vira para os seus discípulos e lhes conta essa parábola, talvez difícil de a gente interpretar, mas que nos confronta a vivermos uma vida sábia e que se rende, que entrega o seu coração ao Senhor. Quero nesse momento chamar os nossos irmãos, pastores, presbíteros, nossos convidados para virem à frente, para participar da mesa do Senhor. Enquanto eles vêm aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Antes de participarmos da mesa do Senhor, eu quero orar com você, porque talvez a gente possa estar se sentindo, meu Deus, eu confesso que o meu coração, às vezes está muito distante. Deus, eu reconheço
que muitas vezes eu tenho pensado muito em mim mesmo. Eu tenho pensado muito nas coisas desse mundo e pouco na eternidade. Eu quero orar com você nessa hora. Eu peço que você feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Deus eterno, nessa manhã nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Reconhecemos, Deus, a nossa incapacidade, Deus, de administrar corretamente. Ó Deus, de ser bons mordomos, Deus, de gerenciar, ó Deus, de cuidar daquilo que é teu, ó Deus, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E nós nessa manhã pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela nossa falta de capacidade, pela nossa negligência em cuidar das coisas eternas da mesma forma como nós cuidamos, Deus, das coisas terrenas, ó Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a olhar mais para as coisas eternas. Nos ajuda, Deus, a investir naquilo que a traça e a ferrugem não consomem. Nos ajuda, Deus, a olhar mais para o nosso próximo. Nos ajuda, Deus, a abençoar. Nos ajuda, Deus, a ser instrumentos da Tua bondade nessa terra. Nos ajuda, Senhor, a usarmos aquilo que é Teu, porque tudo é Teu, para fazermos a Tua vontade, para suprirmos necessidades, para trazermos alívio, para levarmos paz, levarmos conforto, consolo. Nos ajuda, Senhor, porque reconhecemos que em muitos momentos nos identificamos com esse administrador infiel que não soube administrar os recursos do seu patrão. Mas nos achegamos a Ti como filho pródigo que vem e corre para os braços do Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe como um pai acolhe ao filho pródigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor coloca um anel no nosso dedo e prepara um banquete para nós e nos restitui da herança eterna, Deus. Faz-nos instrumentos da Tua paz. Faz de nós instrumentos do Teu amor. Faz de nós, ó Deus, instrumentos de cura, instrumentos de consolo e conforto. Faz de nós as mãos do Senhor, o olhar do Senhor. E, ó Deus, derrama, Deus, sobre os outros daquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Usa-nos para abençoar. E que com isso o Teu povo seja abençoado. Abençoado. Trabalha, Deus, na nossa vida, no nosso coração. É oração, Senhor, que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.